A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Bom, boa tarde a todos e a todas que nos assistem no primeiro Congresso Digital Covid-19. É uma imensa honra participar do painel Os Grupos Vulneráveis em Tempos de Pandemia. Nesse painel, nós vamos contar com a participação de 3 palestrantes. São os ilustres colegas doutora Andréa Lorena Santos Macedo. Ela é graduada em Direito pela Universidade de Fortaleza, é especialista em Direito Processual e em Docência do Ensino Superior, mestre em Políticas Públicas pela UFPI, pela Universidade Federal do Piauí, advogada e professora. Também contaremos com a presença da doutora Daniele Maranhão, desembargadora do TRF1. Ela tem mestrado em Direito pela Universidade de Brasília, uma das desembargadoras que compõem o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, especificamente a 3ª seção que julga, dentre outras matérias, em especial Direito Regulatório, Econômico, Ambiental e Indígena. E, por fim, mas não menos importante, doutor Renan, compondo aqui o 3º palestrante do painel, doutor Renan Vinícius Souto Maior, que é defensor público federal, presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, secretário-geral de Articulação Institucional da Defensoria Pública da União e mestre em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense. Para mim é uma grande honra. Eu sou Vládia Feitosa, sou advogada, especialista em Direito de Família, estou à frente da vice-presidência da OAB Ceará, sou mestre em Direito Constitucional nas Relações Privadas pela Universidade de Fortaleza, professora e coordenadora da pós-graduação da Universidade de Fortaleza e membro do IBDFAM. Bom, eu queria lembrá-los que o painel ele tem uma duração de aproximadamente 1 hora, cada um dos senhores vai falar por aproximadamente 20 minutos. Eu vou destacar aqui o tema de cada um, passando a palavra, respectivamente, para vocês, e, no mais, agradecer e parabenizar a iniciativa da OAB Nacional, em nome do nosso presidente Felipe Santa Cruz, e também parabenizar a ENA, na pessoa do diretor-geral, o doutor Rony Duarte. Bom, vamos dar início aqui ao nosso painel com a fala da doutora Daniele Maranhão, que vai falar sobre o judiciário e os grupos vulneráveis em tempos de pandemia. Doutora Daniele, seja muito bem-vinda. A fala está com a senhora. Muito obrigada, é um prazer muito grande estar com vocês. A OAB me honra com esse convite, em especial para falar de um tema que me toca muito, que é a questão dos vulneráveis. Já de algum tempo eu venho trabalhando nisso, seja no tribunal, seja por interesse pessoal, com questões de mulheres e outros setores que realmente precisam do apoio da sociedade, e nesse momento fazer essa reflexão é uma grande honra, é um carinho muito grande, inclusive em especial por estar aqui com a doutora Vládia, com a doutora Andréa, com o doutor Renan, que são pessoas já conhecidas e que realmente têm feito a diferença na nossa sociedade. Como eu sou a primeira a falar, temos pouco tempo, a minha proposta é fazer uma exposição daquilo que nós temos a oferecer nesse momento de pandemia, do trabalho que tem sido feito pelo judiciário para a sociedade, para esse grupo de vulneráveis, né? Eu estava falando que eu acho importante, pelo fato de estar iniciando, falar que a vulnerabilidade dessas populações é uma vulnerabilidade histórica, ela não surgiu com a pandemia. E normalmente, essas populações que se encontram nessa situação, elas são marginalizadas, são grupos marginalizados, alijados dos direitos básicos, e, de alguma forma, elas são invisíveis ao Estado e à sociedade também. Então, daí porque é muito importante que a justiça, né, o sistema de justiça como um todo, passe a dar uma atenção a essa população, sem a qual, dentro da minha concepção, nós não temos um Estado de verdade, que é quando a gente, de fato, não consegue realizar a função do Estado
quando existem pessoas em situações de vulnerabilidade. Nesse momento de pandemia, você tem uma vulnerabilidade emergente, que são grupos que surgem nesse momento por causa da situação específica. Por exemplo, o grupo de saúde, que não são grupos tradicionais de vulnerabilidade tradicional, mas nesse momento se encontram. Mas todos os demais eu costumo dividir em vulnerabilidade econômica, que são os moradores de rua, as pessoas carentes, e a vulnerabilidade organizacional, que diz respeito à questão dos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos, porque eles têm uma vulnerabilidade voltada para a forma como se organizam, né? De modo geral, os indígenas eles se organizam em grupos, sempre em festas. Então, nesse momento de pandemia, eles passam a ter uma forma de vulnerabilidade maior, e também pelo fato de terem problemas tradicionais e hereditários de saúde voltada à questão dos pulmões, que os torna bastante suscetíveis a esse momento de pandemia. Também a gente fala em vulnerabilidade social, que são, por exemplo, a parte da população que se encontra em situação de vulnerabilidade, porque a sociedade compreende dessa forma, que é o caso das mulheres, os negros e todos aqueles que são, de alguma forma, discriminados pela sociedade. Então, como nós temos pouco tempo, né, já passaram 3 minutos, eu estou aqui contando, e eu peço que me interrompa, caso eu não seja fiel ao tempo. Eu vou explicar mais ou menos como que funciona o judiciário nesse momento, que eu considero um regime de exceção. Regime de exceção de natureza sanitária, o que nós passamos durante esse período de pandemia. E por que eu falo em regime de exceção? Porque a função e a importância do judiciário nesse momento, ela deve excepcionalizar também. No entanto, há que haver um nexo de causalidade. Então, todas as atitudes do judiciário que forem, de alguma forma, consideradas flexíveis, elas têm que ser entendidas dentro de uma interpretação da legalidade, das normas constitucionais, dentro de um sistema de exceção. Então, por exemplo, de cidades e municípios que interromperam os seus serviços de transporte de aeroportos e que interrompem os seus veículos, interrompem fronteiras, e tudo isso é inconcebível dentro de um ambiente tradicional de funcionamento normal das questões. Mas, em momento de exceção, tudo isso é possível. Então, recentemente, nós tivemos, inclusive, uma decisão do Supremo que afastou uma lei federal, que era a Lei de Acesso à Informação, por intermédio de uma ação, inclusive da OAB, ao argumento de que não havia um nexo de causalidade, ou seja, a exceção que se fazia naquele momento não era proporcional à necessidade da natureza sanitária da pandemia. Então, sempre que a gente fala do papel do judiciário, entra uma discussão, que é a questão da judicialização e a questão do ativismo. Eu escuto muitas pessoas falarem: desembargadora, a senhora não acha que o judiciário interfere muito nas questões da sociedade? Eu digo sim, pode ser considerado que sim. No entanto, esse trabalho de ativismo não é um trabalho de interferência, é um trabalho atinente, de fato, ao judiciário. Quem deve fazer a interpretação da lei e a interpretação dos atos administrativos nesse momento de pandemia e em outros momentos em que as organizações estejam saudáveis, é justamente o judiciário. E isso não se constitui em excesso, e sim em interpretação da lei e da Constituição, e que hoje a sociedade, após a Constituição de 88, ela passa a ter uma forma de ver o judiciário com uma maior intervenção dentro dessas questões. Daí porque eu fiz essa introdução para explicar por que a cada momento nós vemos haver um conflito entre as normas do Executivo e as recomendações ou decisões do Judiciário. É justamente porque esse ajuste da interpretação da lei, ela se torna bastante proeminente, em especial pelo fato de nós estarmos num regime de exceção. Bem, eu achei muito importante, nesse momento, falar dos trabalhos que têm sido executados pelo CNJ. O CNJ, como todos sabemos, não é um tribunal, não é um órgão
jurisdicional, mas ele detém a coordenação e a recomendação de uma série de condutas que estão sendo aplicadas no judiciário, em especial nesse momento. Eu selecionei algumas decisões, né, algumas recomendações do CNJ, que eu acho muito importante colocar, e, de alguma forma, eu imagino que os colegas vão fazer observações sobre outras questões, e aí eu achei que essa parte deveria estar voltada para mim. Uma das melhores atitudes que eu considero que o CNJ tomou partiu da Corregedoria Nacional de Justiça. O ministro Humberto Martins baixou a recomendação número 62, que trata da questão de presos internos. Não, na verdade, essa é a 67 que eu quero me referir. A 62 nós vamos voltar em outro momento. A 67 é exatamente o 104 da Corregedoria Nacional, me perdoem, são muitos, eu ainda não consegui decorar. Ela fala sobre envio de dados registrais das pessoas em estado de vulnerabilidade econômica pelos cartórios de registro civil de pessoas naturais aos institutos de identificação dos estados, do Distrito Federal, para fins exclusivos de emissão de registro geral de identidade. O que ocorre? Nesse momento, nós vimos uma população inteira de pessoas invisíveis dentro da sociedade. Eram pessoas, 67 milhões de pessoas que foram consideradas inelegíveis ao benefício emergencial. E, com isso, o CNJ deu um avanço muito grande, que poderia ter sido tomado anteriormente, mas a pandemia ela acaba por provocar e facilitar situações muito importantes para a sociedade, facilitando toda essa documentação, a ter direito ao registro civil de nascimento, sem custo, entregue no seu local, no seu cartório. Imaginem quantas pessoas saíram de interiores e hoje moram em grandes capitais, né? Pessoas que foram trabalhar em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, e que estão distantes mais de 3.000 quilômetros do local onde nasceram. Essas pessoas, num momento desse de crise, em que elas não tinham garantia nenhuma, elas sequer tinham sua certidão de nascimento. E mais do que imediatamente, isso tudo foi tratado com as outras instituições. Eu sei que o doutor Renan e talvez a doutora Andréa tenham alguns elementos, porque certamente participaram dessas conversas, e ocorreu que, mesmo assim, uma série de pessoas foram consideradas inelegíveis ao benefício emergencial. O que ocorre nesse momento? Os juizados especiais federais tiveram que receber uma quantidade imensa de ações de pessoas que não estavam em conflito com o Estado. Como o auxílio emergencial ele é tratado eminentemente por robôs, né? Todos os dados são lidos por máquinas, porque, naturalmente, não teríamos pessoas para examinar caso a caso. Há muitas pessoas que têm direito, em tese, ao auxílio emergencial, mas elas não obtiveram esse auxílio, e, com isso, elas buscaram a justiça para essa finalidade, criando uma judicialização de conflitos que não eram conflitos. Ou seja, não existia conflito, em tese, essas pessoas têm direito, mas não havia como se atender ao auxílio emergencial nesse momento. Então, esse momento, isso que nós vivemos nesse momento, é muito importante, porque a gente observa que o judiciário sozinho não é capaz de fazer absolutamente nada, assim como o executivo sozinho também não tem condição de fazer quase nada. Então, por isso, é importante a gente buscar uma integração de sistemas e um adequado tratamento na via administrativa para que se chegue ao judiciário realmente aquilo que configure um conflito, e não aquilo que tenha que ser reparado no ambiente da administração. Bem, nós temos também uma série de medidas do Conselho Nacional de Justiça que são ligados à questão penitenciária, ambiente carcerário e socioeducativo, a facilidade de se dar um tratamento especial para pessoas que tivessem direito a voltar para as suas casas,
Também foram feitas outras medidas de recomendações do CJF também, não apenas do CNJ, no âmbito do sistema penal da Justiça Federal, para suspender os serviços de prestação de serviço à comunidade, fazendo com que essas pessoas circulassem de alguma forma menos. E, por fim, nós temos também, e por fim não, mas no meio nós temos ainda questões muito importantes que eu sei que a doutora Andréa vai abordar melhor, que é a questão das pessoas em situação de violência doméstica e familiar, em especial as mulheres, né? A portaria 70 da presidência do CNJ também trata dessas questões, instituiu, inclusive, um grupo de trabalho que visa a buscar a prioridade do atendimento das vítimas de violência doméstica. Nem precisamos dizer que o aumento de feminicídios no Brasil hoje está muito, muito maior do que antes da pandemia, e temos que considerar que as mulheres são um grupo vulnerável que merecem toda a atenção da sociedade. Então, não foi só uma atitude do CNJ, como várias, que estão voltadas a essa população, mas, como eu ainda pretendo falar de outros grupos, eu vou deixar a questão da mulher mais para a doutora Andréa, né, que já me falaram que ela é uma especialista na matéria, isso é muito bom. Também, uma questão que eu achei muito importante, existe uma nota técnica em conjunto entre o CNJ e o CNMP, que é a número 1, logo do início da pandemia, de abril, mais ou menos, destinando recursos do Fundo Previdenciário a questões de emergência, desses casos da saúde, voltados especificamente para tratamento do novo coronavírus. Eu tenho dados da Justiça Federal da primeira, que giram em torno de 44 milhões, que foram encaminhados, tão somente do Fundo Penitenciário Federal, da Justiça Federal de primeira região. Quer dizer, eu acredito que o Brasil deva ter levantado uma quantia muito grande, e ela realmente passa a ser representativa dentro desse momento. Quer dizer, outra atitude excelente, e também a recomendação conjunta, que eu já falei também, da mulher, e a questão dos indígenas. Pelo CNJ, nós não temos nenhuma recomendação voltada à questão dos indígenas, mas temos decisões do Supremo que suspenderam as delimitações de terras não indígenas, né, desapropriações de terras indígenas e todas aquelas ações de direito civil que eram voltadas a territórios indígenas. Foi uma atitude extremamente importante, que culminou com algumas decisões do Poder Judiciário Federal, que suspenderam a Instrução Normativa número 95 da FUNAI, que tratava dessas questões especificamente. E veio Daniele, num bom momento. Só para avisar que a gente dispõe de 5 minutinos. Mas eu não vou usar os 5, não, porque, para mim, eu já completei. Não, tá, joia, era só para lhe avisar mesmo, tá bom? Mas pode prosseguir. Tá, eu estou atalhando, porque realmente é muita coisa para falar, mas a última parte que eu gostaria de falar, que são 2 matérias que são, de fato, do meu interesse pessoal, que é a questão do feminicídio, mas não apenas do feminicídio, da posição da mulher na sociedade, mas eu acho que nós temos uma especialista mais adiante, e a questão dos indígenas, que muitas vezes são pessoas naturalmente vulneráveis, porque grande parte da sociedade não se reconhece como membros da sociedade, não reconhece as suas diferenças, não reconhece as particularidades que essa população detém, e nesses momentos o Judiciário agiu de uma forma bastante madura e bastante efetiva, em especial o Judiciário Federal, cuja competência é tratar das questões indígenas, retirando mineradores, retirando pessoal que estava nessas regiões, facilitando o acesso ao auxílio emergencial, facilitando a entrada e a distribuição de cestas básicas para essa população de uma forma organizada, se utilizando do maquinário e do pessoal
da FUNAI e das outras instituições para mostrar à sociedade que essa população exigia um tratamento diferenciado. Então, não é apenas uma, como várias decisões, eu proferi algumas nesse momento, mas o Tribunal Regional Federal, o desembargador Giraí, tem uma muito importante no ambiente dos Yanomamis, que eu considero, outras também decisões de primeiro grau, o que demonstra a sensibilidade de todo o judiciário, a diversidade e a vulnerabilidade dessas populações, o que fez com que, de alguma forma, existisse uma maior apresentação dessa população em tempos de pandemia para toda a sociedade, ou seja, uma população que naturalmente era invisível, e nesse momento, como a situação, inclusive de possibilidade de extinção dessa população se tornou tão evidente, ela passa a ser objeto de tabloides, de jornais importantes, de revistas, e faz com que, de alguma forma, a sociedade preste atenção a essa população. Agora, apenas para complementar, nós temos aqui na mesa o doutor Renan, que é um especialista em direitos humanos, e ele certamente vai falar aquilo que eu acredito, né? É que nada funcionará se nós não colocássemos os direitos humanos no centro das respostas do coronavírus. Eu acredito que todos os poderes devem estar imbuídos dessa questão, e, sem dúvida alguma, sem a observação dos direitos humanos, nós nunca chegaremos a lugar algum. Então, eu queria muito agradecer, estamos aqui com 18 minutos, peço desculpas pelo excesso e agradeço muito o convite da OAB. Obrigada. Doutora Daniele, muitíssimo obrigada pela fala, sim, muito enriquecedora, e eu acho que é muito interessante a composição desse painel, justamente, doutora Daniele, porque traz uma visão de quem está na magistratura, traz uma visão de quem está na advocacia privada e traz também, né, doutor Renan, a visão de quem está na advocacia pública. Então, a gente fica muito contemplado com esses diferentes pontos de vista sobre o tema. Com relação ao CNJ, houve também, mais especificamente aqui na minha área de família, a questão dos casamentos virtuais, né? Isso aí aplacou a ânsia de algumas pessoas que se viram aí tendo que adiar esse sonho durante a pandemia. Não é verdade? É verdade. E aí, fazendo um bom gancho aqui dos inúmeros grupos de vulneráveis que podem ser aqui trabalhados, enfim, contemplados, a gente vai passar a palavra agora para a doutora Andréa, que vai falar um pouquinho dentro da temática dela, que é o Estado e os grupos vulneráveis em tempos de pandemia, da pauta da mulher, que, como conversava tanto com a doutora Daniele como com a doutora Andréa, é uma pauta que nos é muito cara, né? Mais especificamente para nós, doutor Renan, por razões óbvias, mas sei que também o é para o doutor. E, enfim, eu acho que é importantíssimo, porque esses tempos de pandemia trouxeram uma realidade ainda mais delicada, né, para não dizer alarmante, agravante para esse grupo de vulneráveis das mulheres. Doutora Andréa, a palavra está com a senhora. Muito obrigada, doutora Vládia, boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer e parabenizar o presidente Felipe Santa Cruz, o Rony Preus Duarte, que é o diretor-geral da escola, Marcos Vinícius Furtado Coelho, coordenador científico desse evento, o Beto Simonetti. Eu, à medida que agradeço, também parabenizo por eles construírem, pensarem um evento de tanta repercussão que nos dá luzes nesse momento, como a doutora Daniele falou, nesse momento excepcional, de excepcionalidade mundial. Então, esse evento tem esse objetivo de jogar luzes, né, sobre a advocacia, sobre a sociedade, sobre o Brasil, nesse momento turvo que a gente passa. Parabenizo e agradeço também a oportunidade por entenderem, né, que é necessário trazer todas as falas, inclusive a fala dessa advogada matuta do Piauí para cá, né, para trazer as experiências do que a gente tem aqui. Então, a gente tem aí, em todos os painéis do evento, são 500 palestrantes, e a gente tem essa matizes de falas diferenciadas, porque pensar o Brasil é pensar o Brasil como um todo, nesse diálogo
realmente e efetivamente democrático. Então, eu acho que é digno da gente ressaltar e enfatizar esse planejamento do evento nessa construção democrática. Parabenizo com a mesma ênfase e congratulo os assessores da Ordem dos Advogados do Brasil Nacional que trabalham nos bastidores. Eu sou conselheira federal, eu sei como eles trabalham, como eles são organizados, como eles fazem tudo para a gente estar aqui, né, nesse momento. Então, em nome do Lucas, da Lia e da Cláudia, que nos assessoraram lá no grupo, nos dando as informações, eu congratulo, parabenizo e agradeço. Queria dizer aos meus colegas de bancada virtual, meus colegas de mesa virtual, a Vládia, o doutor Renan, a doutora Daniele, que é uma honra, né, estar aqui compondo e um esforço reflexivo para pensar soluções, para pensar saídas para essa crise, né, sobretudo sobre esse aspecto dos grupos vulneráveis e das vulnerabilidades. Né? Acho que é uma honra e só tenho a agradecer por essa experiência. Queria também agradecer a todos que nos assistem nesse momento, aos alunos de direito, aos professores, aos advogados e advogadas. Na verdade, e como eu relatei, como a Vládia relatou, o recorte da minha fala é o Estado, né? Porque eu não tenho essa especialidade toda, mas se eu tiver pensado em alguma coisa com alguma profundidade na minha vida, eu pensei no Estado durante toda a minha formação acadêmica. Então, é o Estado. E daí o enfoque é a partir das vulnerabilidades, especificamente das vulnerabilidades de gênero, né? Que aí entra a mulher. Então, eu vou ficar devendo a vocês essa profundidade nas questões da mulher. Não é o caso. As minhas reflexões são a partir do Estado e aí daí eu trago algumas questões de vulnerabilidade de gênero. Considero que, na verdade, diante do que a doutora Daniele falou sobre vulnerabilidade, sobre grupos vulneráveis, eu penso que, só complementando, tem 3 elementos no conceito de vulnerabilidade que eu gostaria de enfatizar aqui, inicialmente na minha fala. Primeiro, a questão da vulnerabilidade não como um dano, mas a vulnerabilidade ela não precisa ser um dano que o sujeito, que a pessoa humana sofreu, mas o potencial, a suscetibilidade a esse dano. Né? Então, o grupo vulnerável ou a pessoa vulnerável é aquela que sofreu o dano ou que está suscetível, está a sofrer esse dano potencialmente. Outra questão que eu gostaria de trazer sobre vulnerabilidade e sobre os sujeitos vulneráveis é a questão dele não ser autor daquela vulnerabilidade. A vulnerabilidade não é um aspecto apenas individual, minimamente individual. Ela é um aspecto trazido muito mais em razão de desvantagens de mobilidade social. Né? A vulnerabilidade vem das desvantagens, sobretudo das desvantagens de mobilidade social, dado em razão de uma cidadania fragilizada. E aí o Renan, me permita chamar só de Renan, né? O Renan vai falar bem disso, dessa fragilidade, eu penso que ele fala e aprofunda isso, a fragilidade da cidadania dos grupos vulneráveis, né? Porque como são grupos que foram negados, como a doutora Daniele falou, historicamente, o acesso a direitos, claro que isso vai fazer, e a cidadania como uma conquista de direito, como usufruto de direito, isso vai trazer uma fragilidade na cidadania e vai provocar essa sensibilidade desses grupos vulneráveis, né? Essa suscetibilidade a danos sociais
danos sanitários como a gente tem agora. Então, esses 3 elementos eu queria destacar nesse conceito de vulnerabilidades, antes da gente ir falar de Estado, porque a minha discussão, a partir daí, traz o papel do Estado nessa questão. O esforço reflexivo que eu busco fazer aqui é nesse sentido. A gente tem também alguns elementos aí de superação de vulnerabilidades. E aí é que entra as ações do Estado. Eu tenho a vulnerabilidade e eu tenho a capacidade individual. A vulnerabilidade, ela não se dá pela falta de capacidade individual. Como eu disse anteriormente, a vulnerabilidade ela é provocada em função de desvantagens de mobilidade social e de cidadania fragilizada. Então, para que o indivíduo seja potencializado, para que qualquer indivíduo, para qualquer ser humano, qualquer grupo seja potencializado, é necessário ações do Estado, e eu parto dessa premissa, ações do Estado que desenvolvam essas capacidades e que, a partir daí, supere essas vulnerabilidades históricas. Correto? No contexto da pandemia, o que ocorre? Houve um colapso econômico diferente dos outros colapsos econômicos de outrora, né? Da crise de 2008. O colapso econômico agora ele é proveniente de um contágio ou da possibilidade de um contágio de um vírus. Então, ele é proveniente de uma questão sanitária. Então, esses 2 pontos vão andar juntos, a crise econômica, né, e a crise sanitária. E a gente tem que superar essa, a meu modo de ver, essa falsa oposição entre morte física e morte econômica. Não tem essa oposição, porque parece que tem. Mas se a gente abrir o comércio... Não, a questão é que elas andam juntas, a crise econômica e a crise sanitária. Outro aspecto também dessa crise da pandemia que a gente deve ver é que ela tem efeitos desiguais. Não é verdade que esta crise pandêmica é uma crise que vai atingir todo mundo de maneira igual. Não vai, ela não vai atingir todo mundo de maneira igual. Isso a gente tem que conceber isso e entender, né? Nem com relação à saúde pública e nem com relação à fragilidade econômica. Ela não vai atingir todo mundo igual. A gente tem casos, residências que têm um cômodo para cada pessoa. Então, essas pessoas podem ter um mínimo isolamento. Tem residências que dormem 5 pessoas, 10 pessoas, sei lá quantas pessoas no mesmo cômodo. Como isolar? Como obedecer às regras de quarentena? Né? Então, essa é outra questão. Como obedecer às medidas de quarentena quando se precisa ir trabalhar para adquirir a própria subsistência da família? Então, são efeitos, por óbvio, basta um pouco mais de esforço para entender que os efeitos dessa crise eles são sentidos, claro, sentidos por todos, mas sentidos de uma maneira bastante diferente. Né? Isso a gente precisa entender. E aí o Estado também ele tem um papel de compreender a complexidade disso e os efeitos da crise de uma maneira diferente. Né? Então, a partir daí, aí já se discute, e alguns autores que já têm refletido sobre esse papel do Estado com relação à pandemia, já têm retirado aquela premissa, alguns chamam de a vingança, né, do welfare state, a vingança do Estado Social de Direito. Não tem essa mais de um Estado mínimo. É impossível um Estado mínimo nessa crise de pandemia, porque há uma valorização, obrigatoriamente tem que ter uma valorização da saúde pública, tem que ter uma valorização do acesso à tecnologia das pessoas, que houve uma intensidade no desenvolvimento disso, tem que ter uma valorização, inclusive, de políticas públicas que
minimamente potencialize a dignidade e a capacidade dessas pessoas, porque agora é uma linha de miséria e de fome que nós estamos falando. Então, é uma vingança, e aí eu sou professora de Direito Administrativo também, e eu digo para os meus alunos, a gente estava discutindo as parcerias público e privado, o Estado gerencial, e de repente a gente resgata o Estado, a gente resgata institutos como requisição, né? como desapropriação de bens, entende? Porque o Estado volta à moda. Não sei se ele, para mim, ele nunca saiu da moda, pessoalmente, mas agora, obrigatoriamente, ele volta à moda, porque essa é a nossa saída. Não há, no meu modo de ver, eu penso que até das pessoas, dos economistas, eu não sou economista, sou advogada de carreira, mas dos economistas que eu tenho lido, até aqueles que se feriam a uma linha mais neoliberal, mais de Estado mínimo, eles não conseguem ver outra saída que não pela linha do investimento do Estado. Então, a gente tem que falar desse papel do Estado, né? E o Estado investir, o Estado do bem-estar social, como ele foi previsto na Constituição, ele tem, né, que ser repensado. Isso não é novo, a gente já tem um histórico de um Estado do bem-estar social, com trazendo direitos sociais, isso nos Estados Unidos do pós-guerra, lá em Otto Bismarck, lá na Constituição de Weimar, de 1919. Então, a gente já tem esse histórico de direitos sociais, e de direitos sociais, porque, mas eu não tenho nada a ver com isso. Veja bem, a cidadania, através dessa conquista de direitos sociais, ela também é uma saída do próprio capitalismo, porque é necessário aumentar a capacidade de consumo minimamente das pessoas e a capacidade de trabalho. Se ninguém tiver dinheiro para comprar, não há riqueza. Não há riqueza, o dinheiro não circula. Então, o que está se falando aqui é sobre um aspecto real, não apenas dos grupos vulneráveis. Claro, dos grupos vulneráveis também, mas da própria sobrevivência, do capital, da riqueza, e etc., né? Então, isso não é novo. A questão de políticas sociais não é novo, não é uma questão da pandemia, ela só volta com a pandemia de uma maneira mais acentuada, né? Quando a gente tem aí formas de financiamento, então, de sistemas de proteção social. Nós temos formas de proteção social, isso nós tivemos desde que foi pensado o modelo do Estado de bem-estar social, né? A divergência quanto a esses sistemas de proteção social, ela é tão somente quanto à base de financiamento e quanto ao grau de universalização dos benefícios. A base de financiamento, qual é a divergência? Alguns entendem que a base de financiamento, né? E aí eu já estou partindo da premissa que minimamente a gente tem que voltar a um modelo de Estado do bem-estar social para apresentar respostas a essa crise pandêmica. Então, a divergência é de onde vai sair esse financiamento para investir, para incentivar esse sistema de proteção social. Doutora Andréa, a gente... Desculpe interrompê-la. A gente tem 5 minutinhos. Eu vou correr, mas vai dar certo. Então, a base de financiamento, ela sai ou de uma estrutura progressiva de tributação, e aí passa a se tributar riquezas, passa a se tributar o lucro e não o trabalho, né? Ou, então, quem paga mais imposto? Quem tem mais dinheiro, né? Quem tem mais dinheiro. Ou essa base de financiamento é feita de uma tributação menor, né? Que aí se tributa o trabalho, etc., etc. E a outra distinção desse sistema de proteção social é quanto à universalização dos benefícios. Alguns entendem que esse sistema de proteção social deve ser universal e outros entendem que deve ser focalizados em grupos, né? Garantindo um mínimo existencial para esse grupo. Por exemplo, o Bolsa Família, o programa do Bolsa Família. O programa do Bolsa Família é um sistema focalizado.
E é um sistema focalizado, barato. Em 2019, o Bolsa Família gastou 0,5% do PIB brasileiro, só isso, para os resultados que ele apresenta, inclusive sobre as mulheres. E eu estou falando de 2019, que a gente ainda não tinha essa crise acentuada. As mulheres, aqui no interior do Piauí, eu já vi algumas mulheres dizendo: doutora, ele não me bate mais porque eu recebo Bolsa Família, porque eu fico com o dinheiro do Bolsa Família. Então, esse empoderamento, isso é milagroso, né? Então, ele não me bate mais, implica lá na violência doméstica, porque eu estou empoderada com esse Bolsa Família, que é um programa barato, não é nada demais, mas é para a gente entender essa fragilidade, tá? E aí, só para terminar, o que eu defendo, então? O que a gente tem aqui? A Índia, gente, a Índia tem um enfrentamento à crise com esse auxílio emergencial. Os Estados Unidos é 1.200 por pessoa e 2.400 por casal, o valor do auxílio emergencial. No Brasil, a gente tem um auxílio emergencial de R$600, que foi, no início, aprovado por 3 meses, e, claro, só para comprovar isso que eu estou dizendo, que é a hora do Estado agir, que o próprio governo federal prorrogou. A gente esperava que o Congresso prorrogasse, mas quem prorrogou o auxílio emergencial foi o próprio governo federal, porque mesmo aqueles que se filiam à escola de Chicago, que é uma escola mais neoliberal economicamente, sabem que a saída tem que partir, as ações do Estado têm que estar mais presentes ainda. Então, o auxílio emergencial, eu acho que tem que ser permanente para que essas pessoas que estejam absolutamente fora do mercado de trabalho, com excesso de tecnologia, com a uberização, porque o que a gente tem visto muito... Olha aqui como é que nós estamos... Isso aqui não vai parar. Nós vamos continuar fazendo eventos, Vlad, dessa maneira. E aí a tecnologia, e o acesso à tecnologia tem que ser constante, né? Eu tenho alunos que eu não imaginava isso, mas que me revelaram que assistiam aula com pacote de dados no celular. Eu não imaginava isso. Então tem que ter esse investimento, né? Pessoal, é isso. Eu acho que o tempo é curto, né? Mas são essas as minhas reflexões. Eu espero que né? Eu só queria deixar aqui, minimamente, um poema de um poeta mineiro, Afonso Romano de Santana, né? O impossível acontece, que eu acho que tem a ver com esse evento da OAB Nacional e tem a ver com esse painel. O Messias nasceu de uma virgem. O grande pensador grego nunca escreveu um livro. A 9ª Sinfonia é fruto de um homem surdo. Na Biblioteca de Babel, o leitor era um poeta cego. E não tinha mãos o homem que fez as mais belas esculturas de meu país. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que acreditar, tem que realmente todo mundo estar integrado nisso para o impossível acontecer. Muito obrigada. Doutora Andréa, nós que agradecemos a sua fala também. Eu acho que em tempos de pós-verdades, em que há antagonismos que são fomentados, na minha opinião, desnecessários, porque acabam nos custando caro, é fato que nesse momento contingencial, pelo menos a importância do SUS, eu acho que foi assim, ou está sendo, acho que o verbo ainda é no gerúndio, uma quase que unanimidade, né? Então, é muito importante que a gente discuta mesmo essa presença do Estado para essas pessoas vulneráveis, para esses grupos vulneráveis que precisam de uma tutela muito maior, especialmente no que diz respeito aos direitos humanos, que é o tema que nós vamos agora ouvir na fala do doutor Renan, com o título da palestra Efetividade dos Direitos Humanos na Coronacrise. Doutor Renan, a palavra está com o senhor. Muito obrigado, agradeço muito a OAB pelo convite, na pessoa e pelo evento, na pessoa do Dr. Felipe Santa Cruz, e é um prazer muito grande estar aqui ao lado de 3 mulheres que eu não conhecia, só conhecia de nome a doutora Andréa e a doutora Vládia, mas eu vejo que são realmente defensoras de direitos humanos
e agora também a doutora, está aqui, um prazer estar com a doutora Daniele Maranhão, que é uma referência no Poder Judiciário, que nesses momentos de dificuldade, nesse momento de pandemia, a gente percebe como é fundamental um Poder Judiciário que tenha um olhar realmente humanizado para a situação que essas pessoas passam. Então, assim, é uma honra muito grande estar aqui. Eu vou tentar ser breve, porque o tempo urge. Eu tenho oportunidade de trabalhar tanto na DPU, na Defensoria Pública da União, como secretário de Articulação Institucional, quanto agora presidindo, desde fevereiro de 2020, presidindo o Conselho Nacional de Direitos Humanos. Essas duas instituições, elas são fundamentais para poder ter uma visão real e não uma visão idealizada de direitos humanos, porque quando a gente fala de direitos humanos, a gente fala sobre sofrimento humano. Não tem como ter, às vezes, assim, me angustia um pouco alguns livros, alguns autores que debatem direitos humanos sem olhar para a realidade. A gente vive num país com um racismo estrutural que forja as nossas subjetividades. A gente vive um país em que tem um machismo estrutural ali forjando também as nossas subjetividades. E como a gente vai debater direitos humanos sem olhar para essa realidade? Um debate teórico, muitas vezes vazio, e que não enxerga a realidade. Então, acho que é fundamental esse olhar crítico para poder ter esse efetivo diálogo, né? E a doutora Andréia, foi muito bom ouvir as duas palestras, e a doutora Andréia, ela falou sobre a fragilidade da cidadania, e aí eu lembrei muito sobre um conceito que o professor da UNB, Marcelo Neves, debate, que é o conceito de subintegrados, que são pessoas que são integradas através, infelizmente, do aparelho repressivo do Estado. Ele não tem acesso a direitos fundamentais, esses direitos são negados. Agora, na pandemia, a gente verifica isso de forma muito clara, mas isso é uma realidade. A história do nosso país é a negação de direitos para determinada classe, para determinada raça. Então, quando a gente vê a história racial do nosso país, a gente verifica isso. E aí, um tema que eu vou abordar dois temas, tanto a questão dos povos indígenas quanto a questão das pessoas em situação de rua. E eu acho que as pessoas em situação de rua são um bom exemplo, infelizmente, para esse caso de subintegração, porque a pessoa em situação de rua, por exemplo, para ter acesso ao auxílio emergencial, que foi uma política aprovada pelo parlamento, ela necessita ter CPF, ela necessita ter um celular com... Depois, assim, só deixa eu tirar o gatinho aqui, que senão vai cair a minha internet. Depois que a Defensoria Pública da União interveio, o Conselho Nacional de Direitos Humanos interveio, aí sim fizeram um movimento para buscar que as pessoas, por exemplo, em vulnerabilidade que não têm celular, pudessem ter acesso ao auxílio emergencial. Mas eu sempre falei, desde o início, quando eu vi, eu falei, cara, como é que a gente vai condicionar um benefício fundamental para a pessoa a um celular? A pessoa vai ter que ter um smartphone para acessar o aplicativo. Então, a gente percebe como a pandemia ela atua de forma desigual, porque como tanto o racismo como a desigualdade são estruturais, então a pessoa não tem. E aí, o plano feito inicialmente desconsiderou essas pessoas, teve que ter muita briga e ainda está tendo muitas pessoas que não conseguiram efetivamente sequer acessar o auxílio emergencial. Então, por isso que quando a gente fala sobre direitos humanos, não dá para ser uma fala idealizada, das estrelas. Não, a gente vive num país desigual, a maior parte da população no sistema prisional é a população negra, a gente verifica a população em situação de rua majoritariamente negra, então não tem como a gente falar isso sem falar sobre o racismo estrutural e sem falar sobre o sofrimento humano. E aí também vendo a fala da doutora Daniele sobre a centralidade dos direitos humanos, e aí eu acho que esse que é o ponto, é a gente batalhar para que todos os atores do sistema de justiça possam ter essa noção de centralidade. Não é fácil, eu tanto como defensor público e agora no CNDH a gente verifica, às vezes, um diálogo difícil de penetração, esse diálogo de direitos humanos, como a doutora Vládia também falou, muitas vezes uma polarização. Quando você lê a nossa Constituição, você fala assim, cara, nossa Constituição ela tem um lado claro, a dignidade da pessoa humana ela é o epicentro valorativo do nosso ordenamento jurídico, então a gente não pode negar isso. Então, assim, isso é fundamental. E aí, quando a doutora Daniele também fala sobre a questão
do ativismo judicial, que muitas vezes é criticado e tem uma compreensão, às vezes, que eu acho também equivocada, como se o judiciário não pudesse intervir. E esse é o papel do judiciário. Como defensor público, quando a gente aciona o judiciário, às vezes, infelizmente, também existem magistrados e magistradas que têm uma posição mais de contenção. Você fica, às vezes, as pessoas morrendo na saúde e tem gente que entende que o judiciário não pode intervir. E aí eu sempre falei, quem vai intervir? Se o judiciário não puder garantir a tutela efetiva de direitos, quem vai fazer? Então, assim, não no sentido de que você tem que sempre levar tudo ao judiciário. Através do CNDH, por exemplo, a gente faz recomendações aos órgãos públicos. Muitas vezes os órgãos públicos já acatam as recomendações do Conselho Nacional de Direitos Humanos e a gente não precisa judicializar. Mas a partir do momento que você tem uma demanda, você tem uma violação de direito, você busca solução extrajudicial, que sempre deve ser buscada, mas aí não consegue essa solução, você simplesmente o judiciário não vai intervir, o judiciário deve intervir. E aí, sobre a questão indígena, é muito interessante uma decisão. E eu estou até no meio da reunião, quando acabar aqui eu vou voltar para a reunião, que foi a DPF, a Arguição de Descumprimento do Preceito Fundamental 709, que foi ingressada pela PIB com vários partidos políticos, sobre a questão da saúde indígena. A saúde indígena, os indígenas estão morrendo muito, assim. A situação realmente, às vezes as pessoas não gostam de falar de genocídio, mas é realmente uma possibilidade disso. Por quê? Porque, infelizmente, a gente não vê o Estado brasileiro buscando uma efetividade ao direito desses povos indígenas. E aí a DPF, eu acho que foi muito interessante, e a gente tem um debate que a gente chama de processos estruturais, que é o seguinte, a gente, além da decisão judicial do ministro Barroso, que inclusive foi liminar no dia, salvo engano, 8 de julho, está pautada para o plenário no dia 3 de agosto, eu espero que seja confirmada pelos outros ministros. E nesse processo estrutural, o Barroso, a pedido da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, ele fala para a criação desse plano, vai ser feito pela União, segundo a decisão do ministro Barroso, mas, por exemplo, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que atualmente eu presido, está participando dessa construção. A gente vai fazer uma série de recomendações que a gente entende adequado. Especialistas da Brasco, da Fiocruz, estão nesse debate. E, obviamente, os povos indígenas. A gente não tem como debater saúde indígena sem os povos indígenas, que são os afetados, estarem debatendo. Isso está na Convenção 69, uma própria decorrência da própria Constituição da República, no artigo 231, 232. Só que o que acontece? Antes da decisão judicial, determinando que a União fizesse esse plano, ouvindo os povos indígenas, o CNDH, os especialistas, a gente não tinha um efetivo diálogo, não tinha uma abertura, a União não estava aberta para dialogar com todos esses atores. Então, o judiciário foi fundamental para abrir esse canal de diálogo e vai debater. E teve decisões também decisões que tiveram eficácia imediata, que, por exemplo, o ministro Barroso, ele determina a imediata extensão dos serviços do subsistema indígena de saúde, porque o sistema de saúde indígena ele tem especificidade, ele tem um subsistema, aos povos aldeados situados em terras não homologadas. As terras demoram muito para ser homologada. Teve uma decisão recente também da turma da desembargadora Daniele Maranhão sobre o caso dos povos do sul da Bahia, que foi fundamental, porque os processos demoram anos. E aí você não vai levar... A União tem a atribuição de demarcar essas terras indígenas. Ela não demarca, inclusive com menção do chefe do executivo falando que não demarcará nenhuma terra indígena a mais. E aí você simplesmente não vai atender os povos indígenas que não estão a sua terra homologada, processos que demoram muito tempo. Então, é fundamental a gente ter, e esse processo, acho que é um processo estrutural muito interessante para a gente poder debater e refletir, porque não dá para simplesmente afirmar que o judiciário não pode intervir. Isso é uma atribuição do executivo, e aí se o executivo não faz, a gente não faz nada, não tem que ter essa intervenção. Então, acho que é fundamental. E só para concluir, porque o tempo também já está se esgotando, a questão das pessoas em situação de rua. Qual é a grande orientação da Organização Mundial de Saúde? É para que podemos praticar o isolamento social. Como a gente vai praticar isolamento social? Como as pessoas em situação de rua vão praticar isolamento social? E aí o que a gente percebe, como já falei no início, foi falado por todas,
são questões estruturais. Mas, infelizmente, muitas vezes, a gente também vê, em alguns casos, o Poder Judiciário, o Executivo, não dando esse caráter excepcional, por exemplo, que a doutora Daniele falou. Porque a pessoa está na rua, ela não tem o seu direito à moradia garantido, e aí? Então, a Defensoria Pública da União ingressou, junto com as Defensorias Públicas dos Estados, tem feito recomendações, ingressado com ações para garantir o direito à moradia dessas pessoas. Agora, eu já me pergunto e fico muito triste imaginando, por exemplo, tem lugares, em Cuiabá, por exemplo, eles alugaram um hotel, a prefeitura alugou um hotel para pessoas em situação de rua, durante a pandemia. E aí tem lá cerca de 120 pessoas em situação de rua. Quando acabar a pandemia, vão chegar para essas pessoas em situação de rua e vão falar, não, olha, agora acabou, você volte para a rua. O que a gente percebe é uma falta de efetividade de direitos humanos para todos esses grupos vulneráveis. Mas eu acho que o fundamental é a gente caminhar nessa luta por efetividade, porque também eu não tenho paciência também para um discurso cético que está tudo perdido, não. Eu acho que a gente tem que seguir na batalha, porque os direitos humanos eles só vão ser efetivamente concretizados através de muita luta, muita batalha para tornar realidade os princípios constitucionais e os tratados de direitos humanos. Muito obrigado. Desculpa se eu passei do tempo. Pontualíssimo. Eu não precisei nem intervir aqui, que é uma tarefa, né, aqui um pouco ingrata. Mas agradeço também, doutor Renan, pela fala. Eu acho que, para concluir, assim, 2 pontos que assim, me chamaram mais atenção aqui no seu tema, a questão dos indígenas, né, da participação deles em tudo que disser respeito à pauta deles. Tem um lema, foi um grupo de vulneráveis que, infelizmente, a gente acabou não podendo abordar, porque são inúmeros os grupos de vulneráveis, mas as pessoas com deficiência, esse tema também me é caro, porque trabalhei com o recorte das pessoas com síndrome de Down na PAI daqui de Fortaleza, na época do meu mestrado, então é um outro grupo de vulneráveis, sob diversos aspectos, não só em época de pandemia, e há um lema do movimento das pessoas com deficiência que é nada sobre nós sem nós, né? E isso faz muito sentido, porque a efetividade passa por isso, pelo lugar de fala dessas pessoas, né? O reduzidíssimo lugar de fala, mas um lugar de fala que é legítimo deles. E acredito sim, eu acho que todos nós aqui que compusemos esse painel, somos defensores sim dos direitos humanos, acreditamos na real efetividade que perpassa por vários segmentos, sociedade civil, advocacia pública e privada aguerrida, lutando pelos direitos, pela tutela dos direitos fundamentais desses grupos, pelo Poder Judiciário, que também, na minha humilde opinião, doutor Renan, tem sim que agir, né? Há um princípio da inafastabilidade que faz com que o Judiciário, ele, lógico, sempre atento aos excessos, mas, assim, tem que agir, não pode deixar de vislumbrar o direito vivo, o direito aplicado e o direito com viés social, porque isso, na minha opinião, é fazer justiça. E acho que não estamos todos no mesmo barco, não, doutora Andréa. A pandemia ela veio colocar uma lupa nisso aí, mais do que nunca. Eu acho que, com isso, eu abro aqui para os demais colegas, doutora Andréa, doutora Daniele e doutor Renan, para fazerem alguma consideração, enfim, algum questionamento aqui a outro colega, já que durante o nosso painel a gente não teve esse tempo de interagir tanto, para que nós já possamos nos encaminhar aqui para o encerramento. Só queria agradecer a todos, foi um grande aprendizado e grande abraço. Eu queria... Não, só agradecer mesmo, foram uma hora muito feliz de estar aqui debatendo com pessoas que eu admiro. Eu também queria agradecer, né, ao OAB e a todos os colegas dessa mesa, um prazer muito grande trabalhar com um tema tão importante para a nossa sociedade. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Bom, então, dessa forma, eu agradeço a todos os colegas, doutor Renan, doutora André, doutora Daniele, também a todos que estiveram na colaboração aqui, né, nos bastidores, na pessoa da Lia Ferreira. Agradeço também ao OAB, na pessoa do presidente Felipe Santa Cruz, da ENA, estou falando ESA, desculpa, da ENA, né, da Escola Nacional, na pessoa do doutor Rony Duarte. E, com isto, a gente encerra o painel. Eu peço, por gentileza, que todos que estão nos assistindo permaneçam para que outro painel brevemente seja iniciado. Até mais.